Não. Não. Abaixo pra cima. Não. Agora fui eu. Então, oi pessoal, vamos retornar para o evento do Dia Quântico. Então agora eu vou apresentar a professora Thais Rafaela Hilger. Então a professora possui graduação em licenciatura plena pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Ela fez mestrado e doutorado pela URGS, as duas focadas em ensino de física e também pós-doutorado. Ela é professora adjunta da Universidade Federal do Paraná desde 2014. Ela faz parte do Departamento de Teoria e Prática no Programa de Educação em Ciências e Matemática, o PPGCM. Ela participou do grupo de pesquisa Aprendizagem do Ensino Matemática e do projeto Meninas e Mulheres da Ciência. Foi coordenadora do projeto de física PIBID da Universidade do Paraná. Então, muito prazer apresentar a professora. Não vai coisar meu cabelo, não? Pode ser assim? Acho que assim fica menos ruim, né? Então tá bom. Obrigada. Oi? É a minha primeira vez com tanto equipamento simultâneo. Eu espero, sinceramente, que funcione, porque quem já foi meu aluno sabe que eu não tenho habilidade nenhuma com nada eletrônico. Então, vamos lá. Bom, eu vim apresentar para vocês um outro olhar sobre a quântica, que não é esse que vocês devem estar esperando. Eu trabalho na área de ensino de física, minha formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é na área de ensino de física. Então, além de saber física, a gente tem que pensar como que ensina esse conteúdo, como que transforma esse conteúdo para pessoas que não são da física e, no caso do ensino médio, que não serão da física. É diferente de trabalhar com calouros que estão na física porque querem, né? Eu tenho formação na licenciatura, então desde o início da licenciatura eu já comecei a atuar como professora e já comecei a perceber que havia uma diferença muito grande entre como eu e os meus colegas entendíamos a física e como eu tinha entendido quando eu era aluna, porque eu já era um pouco nerd, né? E os meus colegas, que não eram eu, tinham o mesmo perfil dos meus alunos de ensino médio, que também não queriam ser cientistas, não queriam ser físicos, não queriam ser químicos, enfim. Então, a gente ouve muito a dificuldade que esses estudantes têm em matemática e eles associam muito que física será também matemática, portanto, será tão difícil quanto matemática. O que a gente, que é da física, sabe que não é uma verdade, né? Mas aí, pensando nesses aspectos, a minha pesquisa durante o mestrado, o doutorado e as publicações depois, né, durante o pós-doutorado eu não pesquisei exatamente isso, esse tema da física quântica, e aí já vão saber por quê, física quântica e não mecânica quântica. A nossa ideia foi investigar o que acontecia com a física até ela chegar nos estudantes, e nessa época a gente estava tendo um fenômeno maravilhoso que talvez alguns de vocês se lembrem, que era o misticismo quântico. Então, foi esse o ponto de partida da nossa pesquisa. Vocês já vão saber como que isso se organizou aqui dentro, mais um pouquinho para frente. Então, primeiro eu queria lembrar que a gente teve um papel também dentro da própria física de iniciar o processo do misticismo. Esse misticismo quântico, ele não saiu da ideia dos místicos, ele não saiu do nada. Existe um ponto dentro da física onde ele nasce. Então, a gente tem os debates sobre diferentes interpretações que ocorrem, né, no período da terceira onda, né, da mecânica quântica. Depois a gente tem o período da Guerra Fria, que traz muita discussão sobre o existencialismo e o idealismo. Essas discussões, elas são mais políticas e sociais, mas embora isso ocorra, a gente tem nesse momento um fenômeno que ocorre na ciência, não só na quântica ou na física, mas em toda a ciência. Então a gente começa a ter aqui muito incentivo para a formação de futuros cientistas na época da Guerra Fria nos Estados Unidos, e isso leva muitos a fazerem mestrado, doutorado nas suas áreas, e
Quando tem o período da Guerra do Vietnã, a gente tem ali muitos doutores, recém-doutores, que ficam desempregados, porque a gente para de ter o mesmo incentivo à ciência. A gente começa a ter a migração dessa verba para uma guerra que está precisando de recurso. Então, esses jovens doutores estão desempregados, a gente tem uma contracultura, embora a gente fale contracultura hippie, parece que não é uma contracultura, né? Mas é na paz, mas é contra. Então, a gente tem aqui o uso de muitos conceitos e muitas ideias que são da ciência para entender coisas que, para o nosso entendimento, não são da ciência. Então, para entender o que seria a alma, a espiritualidade, que são coisas que estão envolvidas aqui no movimento hippie, para explicar aquelas experiências extrasensoriais, não sei o que, algumas vinculadas ao uso de drogas, outras não. A gente tem fortes movimentos juvenis aqui, o feminismo, a gente tem também um período ali de dificuldade em relação ao, não vou chamar de apartheid, embora a gente, né, imagine o que está acontecendo por aqui. E depois, nos anos 70, né, quando termina a Guerra do Vietnã, um pouquinho antes, a gente tem ali uma crise econômica muito grande que vai depois culminar no neoliberalismo dos anos 80 e 90. E aí, nesse período aqui, a gente começa a ter o uso da ideia da quântica, e aí especialmente aqueles conceitos que eu coloquei lá no cantinho, né? Que são os termos que vão aparecer dentro desse novo movimento que é chamado de movimento do potencial humano. Esse movimento conta com a participação de físicos de formação, físicos de verdade, graduados, alguns com mestrado, outros com mestrado e doutorado, em áreas acadêmicas na sua origem. E aí a gente começa, a partir desse fenômeno, ter a primeira onda desse misticismo quântico. Aqui ainda é a primeira. Depois disso, a gente começa a ter o movimento New Age, o esoterismo, que vai então transformar todo esse pensamento aqui, que por enquanto era uma filosofia apenas, não fazia mal a ninguém, eram livros, quem quiser compra na autoajuda, não está nos incomodando, cada um que faça o que quiser, mas daí agora sim começa a nos incomodar, porque se transforma em um produto. E quando se transforma em um produto, é que começa a ter o acesso a qualquer pessoa. Quem tiver dinheiro para comprar, pode agora estudar física quântica né? E aí a gente tem ali, no ano 90, sei lá, esqueci agora a época, a gente tem a venda muito firme daquele livro O Tal da Física, do Capra, talvez alguns de vocês conheçam, já vendeu mais de 2 milhões de exemplares, então não é pouca coisa o negócio. E aí, com a ampliação do acesso à internet, a gente tem então uma forma nova de pensar, uma cultura nova que amplia esse acesso a todo mundo. Então é legal, é descolado você falar sobre termos que são científicos. E aí aqui a gente poderia, além, né, do próprio misticismo quântico, a gente poderia pensar em vários outros movimentos que a gente vê no comercial da televisão, que fala que 9 em cada 10 dentistas afirmam que esse creme dental é ótimo. Isso dá esse valor científico, né? O cara que vende colchão usa um jaleco para dar essa cara de ciência. Então aqui a gente tem um resgate a essas características, mas sempre pensando nesse produto que está acessível para compra. Não é só uma ideia na cabeça, é um produto para compra. E quando eu entrei no mestrado, foi 2006, 2007, não me lembro mais, eu falei que eu era ruim de data, não falei? Então, a gente tinha nessa época o filme Quem Somos Nós, em 2004. Em 2006 a gente teve O Segredo. Fora isso, a gente teve uma série de outras coisas. Teve terapia quântica. Eu passei 2 anos frequentando a acupuntura quântica, que é igual uma acupuntura, mas a moça falava sobre quântica enquanto fazia acupuntura. Apenas. A quântica, no caso, aquela que ela leu, né? Foi bom porque eu tive acesso a várias obras. E ela dizia assim:
Ai, que bom, você é física, então você sabe do que eu tô falando. É tão bom ter alguém para conversar. E eu, E ela falava muito à vontade, às vezes demais. E eu ia ouvindo, ela me emprestava os livros, eu levava para casa para fazer pesquisa, que eu não sou boba nem nada. E fui ficando super amiga dela enquanto estava rendendo ali o assunto. Fiz reiki também, é maravilhoso, se quiserem, tenho indicação. Funcionar, não funciona nada. Mas é bem bom, você fica sabendo várias coisas. Então, também, não sei se vocês se lembram, mas para mim foi emblemático quando o Barrichello, que é muito conhecido por ser o segundo, né, fez propaganda dessa pulseirinha, a pulseirinha bioquântica. Se lembram dela? É maravilhoso. Então, se você tem um pensamento positivo, um bom pensamento, você realiza pela, pelo colapso da sua onda mental, você realiza o que você quer, né? E aí ele continuou sendo o segundo usando a pulseira. Então, o garoto propaganda fazia uma propaganda maravilhosa, né? E então, nessa mesma época, foi a época que eu entrei no mestrado. Então, aqui está o tal da física. E vejam que aqui eu trouxe a participação de vários brasileiros, que a gente fica pensando que isso é um fenômeno americano, porque eu falei dos Estados Unidos, né? Mas não é. A gente aqui teve muita participação de brasileiro também. A gente tem o Amir, que vai estar aí hoje. Aguardem. E também a gente teve o Schoenberg que escreveu o prefácio do livro do Capra. Então, embora a gente fale mal, a gente também tá lá, né? E depois vocês vão ver como a gente é responsável por isso aqui. E então a gente chama esse fenômeno do misticismo quântico, esse paralelismo quântico, que é trazer esse conceito que está na física para uma abordagem que não é da física. Então, algumas obras vão dizer. Opa! Eu pulei algum? Não. Então, algumas obras, eles vão fazer um tipo de adaptação da linguagem com este objetivo. Então, um dos livros que eu investiguei sobre essa quântica alternativa dizia algo do tipo: a lei da ação e reação, e daí explicava direitinho, fisicamente, a lei da ação e reação. Aí, no outro parágrafo, dizia assim: portanto, se você tiver um pensamento positivo, tá. Então, o uso do portanto era a ligação entre a física e o argumento que viria a seguir. E aí a gente tem, então, lá em 96, a inauguração de um termo que é imposturas intelectuais, porque a gente também não pode dizer que é mentira, que as pessoas estão mentindo, né? Vocês sabem que isso dá processo, então a gente fala, supõe-se, né, que há algum problema aqui. Então, esses dois autores, eles publicaram um artigo, publicaram de verdade em uma revista com revisão pelos pares, não sei o que, uma revista de prestígio, um artigo falando um monte de besteira e usando esse tipo de recurso. E é claro que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Depois que foi publicado, que saiu a publicação e que ninguém se deu ao trabalho de dizer, gente, esse artigo aqui é uma tragédia que aconteceu aqui. Aí eles vieram a público dizer, gente, vocês estão percebendo o que está acontecendo? Você pode publicar qualquer coisa. Esse artigo aqui é uma invenção e a gente conseguiu publicar numa revista de prestígio falando um monte de besteira e ninguém percebeu. Imagina só se tivesse inteligência artificial naquela época, né? O que a gente vê hoje de artigo que veio, a gente que é parecerista de revista, às vezes chega o artigo que você fala, isso aqui foi o ChatGPT. Uma pessoa, um ser humano não usa essas palavras. Isso aqui é 1970, sei lá, Machado de Assis usava essas palavras. E a gente percebe. E tem muitos árbitros que estão passando os artigos para o ChatGPT fazer a análise, o que é pior. Então, essa ideia das imposturas, embora que tenha sido feito por pessoas de verdade, hoje facilmente acontece de novo. E aí eles caracterizaram, então, o que faz com que um texto desse, tipo macarronês, né, acabe sendo publicado e possa ganhar esse olhar de ciência mesmo não tendo ciência nenhuma. Então, eles vão argumentar que são usadas teorias científicas, mas elas não são bem conhecidas do público. Então, se o público não conhece muito bem, acredita em quem está falando, que é o cientista.
Além disso, são usadas muitas analogias vagas e também sem uma justificativa conceitual. Vejam, conceitual, porque às vezes é apresentada uma justificativa com dedução de equação. Mas essa equação está lá para parecer que tem ciência ali dentro, porque todo mundo acha que se tem física, tem matemática. Também, agora que eu vi que não dá para ver o meu verde, mas ali está escrito assim: erudição superficial, termos técnicos deslocados ou irrelevantes. Então, é atribuído um termo que não tem nada a ver com o contexto, só para parecer que o cientista sabe do que está falando. E lá, citações manipuladas ou sem sentido ou irrelevantes, que às vezes nem é da pessoa, né? Eu não sei se vocês já pegaram isso, mas eu já vi texto que cita o livro do fulano, e eu tenho o livro do fulano, já li 10 vezes e falo, não, fulano não disse isso. Vou olhar no livro, na página que está citada, e não, o fulano não diz isso. Então, se isso acontece num texto que é científico de verdade, imagine num que não é. Então, em 2008, que foi quando eu fiz a pesquisa, eu fui num dia na livraria e vi todos os títulos que estavam na prateleira de autoajuda e que tinham a palavra quântica ou quântico na capa. Ó que critério bem científico esse que eu usei. E aí alguns eu comprei, alguns eu ganhei, alguns eu baixei em PDF. Já existia PDF nesse tempo para baixar. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos, minha dissertação tem 1 milhão deles, de como é feita essa impostura intelectual quando ela é transportada para esse material, né, quântico. Então aqui a gente tem no Medicina Quântica, ele vai dizer sobre superposições, eu estou nessa linha aqui, superposições mecânico-quânticas nos spins isotrópicos de simetria local, revertendo-os à condição de spins isotrópicos de simetria global. Teoria de Yang-Mills. Se você não sabe que teoria é essa, você vai acreditar, porque afinal, spins isotrópicos parece algo muito legal. Aí de simetria local que passa para global, nossa, é claro. E esse é o argumento médico do negócio aqui. E aí, um outro exemplo, que é o do inteligência quântica, ele vai usar o termo quântico fora do sentido. Então, ele vai falar sobre exercícios que trabalham o equilíbrio quântico, totalmente desnecessário, que leva ao desenvolvimento de uma incrível capacidade de ter bom humor, que é também a chave para o sucesso. Gente, comprem esse livro, caso vocês estejam tendo dificuldades de aprendizado, né, nas disciplinas que vocês fazem. É só vocês terem equilíbrio quântico e bom humor que vocês terão sucesso. Então, mas esses, claro, são 2 exemplos que mostram aquilo que eu acabei de falar ali nas imposturas intelectuais. Então, esse movimento, ele não é tirado do nada. Ele é uma atribuição de termos reais da ciência para locais nada a ver. E esses 2 autores, eles são físicos. E aí vocês acham que estudar dá dinheiro. Mas fiquem sabendo que eu tenho os dados aqui. Aquela pulseirinha do Barrichello, pulseirinha bioquântica, tem para vender hoje. Eu vi esse fim de semana a propaganda do magnésio bioquântico. Vocês estão perdendo do magnésio. Ó, a pulseirinha bioquântica no ano 2021 tinha uma única marca. Tem uma, sei lá, tem até a lista das 15 melhores pulseiras bioquânticas. Mas uma única marca. Em 2021 tinha vendido 2 milhões. O preço dela, R$ 150. Isso dá 300 milhões.
Agora sim? Daí eu vou pôr na blusa e vai desligar. Foi? Tá funcionando? Agora, se a luz verde apagar, me avisem, tá? É isso, né? Tá. Então, em 2020 foi a última atualização. Eu não peguei o final, eu já estava aqui na Federal. Eu entrei aqui em 2012? Não, 13, 14, 2014, acho que foi, quando eu terminei o pós-doc, enfim. Daí eu saí do movimento, porque daí a gente começa a fazer outras coisas, né? A pesquisa tem que seguir. Mas até esse momento a gente estava acompanhando. Então, 2009 é a minha dissertação. Ela é a primeira dessa investigação mística. E depois a gente tem mais várias aqui. Essas aqui são as minhas favoritas. Recomendo a leitura. A Márcia é maravilhosa. A publicação dela, 2018, ela traz todo o retrospecto das anteriores e para trazer. Então, todas as que estão aqui aparecendo, elas são citadas lá pela Márcia. E esse aqui, então, é o conjunto de físicos de verdade, cientistas de verdade, nós aprendizes de cientista. E a gente, além do Brasil, né, tem ali 3 instituições participantes também desse projeto que tem brasileiros lá. Então, não é que a instituição participa, é que nós temos brasileiros lá e nós estamos interessados todos nós nesse assunto. Agora não está mais atualizado, né? Acabou a atualização em 2020, mas a gente tinha uma página com as trocas de conversa. A gente começou trocando e-mails e a coisa foi crescendo e o nosso grupo de e-mail estava tão grande que aquilo foi virando uma página com atualização de conversa. E aí, em 2008, a gente tem o workshop, eu não participei, era em Campina Grande, por isso que eu não participei, que foi sobre teoria quântica, estudos históricos e implicações culturais, que deu origem àquele livro ali, que é muito ótimo, excelente, que é dividido em 3 partes, e a do meio é sobre o misticismo. Então, andando, né? Então, a nossa hipótese teórica, que deu origem à dissertação e depois à tese, que elas foram uma continuidade, foi que aqui havia uma pessoa, por isso que tem um cérebro voando, mas não era uma pessoa e o cérebro da pessoa. Então, a gente usa 2 teorias para trabalhar esse conceito aqui. A teoria da aprendizagem significativa, a TAS, cujo principal argumento é uma teoria cognitivista, então a aprendizagem ela acontece dentro do cérebro. Mas ela também pode impedir, dificultar, enfim. Então, esse é o nosso principal argumento aqui. E quando o professor organiza o conteúdo de ensino pensando nesse subjunsor, ele tem uma chance maior de sucesso. Não, tá tudo bem, já resolvemos já, professora. Não precisa, tá resolvido. Tá bom. Tá tudo certo. E a outra teoria, então, é a teoria das representações sociais, que utiliza como ideia de base que a gente tem 2 universos. Um é o universo científico, que se chama universo reificado, a ciência. É a ciência mesmo, de verdade. E o outro universo é o universo consensual, que é onde está todo mundo que não está na ciência. Então, por exemplo, eu não sou bióloga, eu sou física.
Embora na física eu esteja no universo reificado, porque eu sou da física, várias coisas da biologia eu não entendo, porque eu não sou bióloga. Então, se alguém vier aqui me falar sobre um processo específico que as pteridófitas fazem, sei lá, nem sei o que é isso. Então, para a biologia, eu estou aqui no universo consensual, porque são as minhas crenças da minha cabeça, não tem nada científico aqui. E na física, eu estou no universo reificado. Então, é possível que uma pessoa esteja nos dois ambientes ao mesmo tempo. Mas a maior parte da população está só no consensual mesmo. A gente sabe aí que nem 20% das pessoas terminam o ensino médio. Né? Então, a chance da maioria das pessoas estarem no universo consensual é enorme. Para qualquer assunto. Para quântica, mais ainda. Se a gente for fazer a conta, quantos por cento da população brasileira estuda mecânica quântica, vai faltar número, né? De tanta gente. E nesse caminho aqui, a gente tem o espaço das comunicações, que é o que vai transformar o que o cientista produz para os seus pares, que são os artigos científicos, em alguma coisa que as pessoas do senso comum acessam. A gente fala muito, todo mundo usa o celular, mas ninguém sabe como ele funciona. Exatamente. Porque como ele funciona, está aqui na comunicação. E quem que conta como ele funciona? A televisão. Com que linguagem? Ou a internet? Com que linguagem? E aí, nesse caminho, é onde nascem essas imposturas. No caso da quântica, esse material aí que eu mostrei. Então, essas imposturas aqui, elas vão estar mais próximo do universo consensual, das pessoas do senso comum, do que a ciência. Então, a nossa ideia aqui, a nossa hipótese é que o professor, ele considera, quando ele vai dar aula, principalmente o universo da ciência. Se eu sou professor de física, eu considero a física de referência. Se eu sou professor de química, a química de referência. No entanto, as representações sociais, elas estão lá, dentro da cabeça das pessoas, e elas podem dificultar ou ajudar o processo de aprendizagem. E aí, então, partindo desse espaço, vem a pesquisa que a gente fez. Então, a nossa pesquisa foi feita em 6 etapas. Nós tivemos, no total, 1.461 participantes da pesquisa e 5 pesquisadores auxiliaram no processo. Então, eu, meu orientador e mais uma professora que fez a implementação em sala de aula, porque isso foi testado em classe, e mais um pesquisador brasileiro e uma pesquisadora argentina que fizeram o encaminhamento dos questionários, etc., né? Que depois gerou as estatísticas. Então, a gente teve o processo sobre a comunicação, as imposturas, a hipótese, e depois a preparação, que foi através desse outro pesquisador. Ele era o dono do Física.net, e aí ele fez uma pesquisa prévia, escrito alguma coisa do tipo, o que você associa com a palavra quântica? E aí, a partir das respostas das pessoas, a gente deixou um mês a pergunta no ar, foram 284 e-mails que a gente recebeu, mais as respostas do site. E aí, a gente, quando chegou com as respostas, a gente fez a divisão em 5 termos que geraram o que a gente fez depois na terceira etapa. Então, a gente separou os grupos sociais, os métodos de pesquisa, e aí a gente fez primeiro a separação entre o que seria o esperado na referência. Então, os formandos em física têm ideias mais próximas da física de referência. Eu já vou ampliar essas figuras, tá? Mas só para a gente ver a diferença entre os formandos e os iniciantes, que não tem muita, né? Quer dizer, quem entra no curso de física já entra pensando na física. E, embora apareçam alguns termos muito loucos ainda nas associações, tipo igreja, metafísica, espiritual, cura. E aí, quando a gente vai para o ensino médio, a gente percebe a presença de água, que está associado com o filme Quem Somos Nós, e pensamento, que também está relacionado com esse filme e também com O Segredo. E aí, comparando agora esses 2 espaços, né, que são as palavras que a gente deu, a gente percebe que, para os formandos, a gente tem 3 espaços bem separados, em que o sucesso e o pensamento alma e espiritualidade não tem nada a ver com a quântica que está aqui.
Na quântica vai aparecer partícula, quantum, incerteza, probabilidade. Já no ensino médio, a gente tem a probabilidade se aproximando de incerteza que está aqui no meio junto com o pensamento. Então, a incerteza, para estudantes do primeiro ano do ensino médio, ela já está se misturando com essa quântica alternativa. Isso confirma aquele termo lá do início do uso de um termo que é da física, incerteza, para justificar essa quântica alternativa. E nos formandos isso não acontece. Incerteza está aqui, junto com as outras palavras que são da física. E aí, então, agora a gente vai para outra ponta. Essa parte toda foi feita com estatística, não vou entrar nos detalhes. E aí a gente fez, então, uma unidade de ensino potencialmente significativa, que está de acordo com a nossa teoria de aprendizagem, que foi dividida em 2 etapas iniciais. Uma de avaliação formativa, que foram feitas várias atividades. Uma de atividade de avaliação somativa, que é prova. E depois de 2 meses, eles fizeram um teste de associação de palavras para ver o que aconteceu depois de 2 meses. Então, na primeira etapa, que foi essa de avaliação formativa, a gente fez análise dos mapas que eles criaram. Nos mapas mentais, ele é do que vier na sua cabeça. Então, apareceu, por exemplo, medicina, termos relacionados à quântica alternativa na maior parte deles. Depois do processo, né, de uma parte do processo, porque daí no meio da intervenção a gente fez o mapa conceitual, e daí no mapa conceitual a gente ainda viu a existência de quântica alternativa em 40%, quer dizer, quase metade, né, dos mapas, mas a gente já tem o uso do termo incerteza, quantização, superposição de estados. Então a gente percebe que alguns tiveram uma transformação brutal já agora, quer dizer, eles já substituíram completamente, e outros não tiveram evolução ainda. Depois a gente foi seguindo o conteúdo e no final então teve a avaliação, que foi a prova. Aí eu trouxe uma questão da prova para vocês verem que era prova de verdade, de física. Não era opine sobre, né? Era prova. E aí, a título de exemplo, essa aqui, a questão da espectroscopia, foi a que teve o menor índice de diferença entre acerto e erro. Ficou mais equilibrado. As outras questões a gente teve mais acerto do que erro. E espectroscopia não é fácil, né? Então a gente perdoa os alunos. E aqui, então, depois de 2 meses, aí a gente usou uma outra ferramenta estatística. Aí a gente observa que aqui a gente tem as palavras do núcleo principal da ideia deles, que são relacionadas de verdade com a física. E lá na periferia, que é o outro espaço, a gente tem a presença do misticismo, embora a gente não possa dizer se aqui eles estão dizendo o misticismo está na quântica ou a quântica não tem nada a ver com misticismo. Só apareceu o termo. Mas, ainda assim, elementos que estão na periferia são elementos negociáveis. Significa que, se a gente for fazer uma abordagem, uma discussão, sei lá, o aluno for assistir um vídeo, esse elemento que está lá, ele é negociável. Esse elemento do núcleo, não. Então, se por acaso o misticismo for quântica explica misticismo, é bom porque não está no núcleo, pelo menos. Né? Dá para negociar esse elemento. E então, a interpretação que a gente tem a partir de tudo isso aqui é que, dentro do universo reificado, mesmo os estudantes da física, eles estão mais próximos do aceito cientificamente. Inclusive, estudantes argentinos, brasileiros, de qualquer lugar, todos estão aqui. Estudantes que são do universo consensual, do espaço de senso comum, se eles formarem um grupo social, porque a gente viu alguns que não formam um grupo social, mas se eles formam um grupo social, eles apresentam representações que são alternativas, e a gente viu que na intervenção didática, no início do conteúdo, eles falam muito na matematização, no conteúdo da escola que eles viram em séries anteriores ou em algum momento da escola, e a quântica alternativa, mas que depois eles passam para o mundo microscópico e começam a trazer elementos que são específicos da teoria mesmo. Então, a partir disso, o quadro que a gente retoma, né, da nossa hipótese teórica é que os não iniciados em física apresentam ideias ligadas àquilo que é comunicado na sociedade, como é o caso do misticismo. E elas devem ser consideradas quando o professor vai preparar o seu conteúdo. Ignorar não é o suficiente, a gente tem que agir sobre esses elementos.
Essas são as dessa apresentação. E aí, eu vou deixar como slide para a gente conversar um pouquinho. O que o meu grupo de pesquisa tem feito, então eu atuo no grupo de pesquisa de ensino-aprendizagem, ciência e matemática, faço parte do Mulheres na Ciência, do grupo de estudos avançados em teoria da aprendizagem significativa e na pós-graduação em educação em ciência e matemática, que é aqui nesse prédio aqui da frente. E esses são os temas que a gente tem trabalhado, eu e as minhas alunas. Obrigada, pessoal. Pergunta, sessão. Obrigado por assinar. Me levou direto para a graduação de novo. Foi tudo legal ver esse tipo de discussão de novo. Ali, quando você apresentou essa pesquisa, ainda não estava no contexto de rede social, né? A gente vê uma evolução assim, dos alunos hoje em dia, que eles são mais propensos a acreditar na parte mística da quântica por causa de rede social, de YouTube, coisa assim, ou se mantém da mesma forma? Porque parece que aqui, nessa primeira etapa, a maior influência disso vinha dos filmes, dos livros, coisas do tipo. Teve alguma mudança nesse perfil? Eles conseguem saber que pergunta que foi? Na tradução? Sim. Então, por isso que eu fiz questão de localizar bem onde foi a pesquisa, né? A pesquisa, ela terminou em 2012. A gente ainda tinha ali essa influência grande dos filmes, né? Até teve nessa época o filme chamado 2012, que todo mundo falou que tinha quântica. Eu fui ver esse filme e havia um cientista que era um físico quântico que aparece por 2 minutos, aperta um botão e acabou toda a quântica do filme. Mas ele dá início a uma catástrofe quântica que destrói o mundo. É sensacional. Não tem como hoje precisar essa influência, né? Mas pelo tanto que aumentou a venda das pulseirinhas, pelo fato dos livros quânticos ainda continuarem na prateleira de autoajuda, a gente pode estimar que deve ter aumentado, pelo menos, o burburinho entre as pessoas, né? E aí, de novo, entra a questão de estar num grupo social ou não. Porque se essas pessoas, dentro da teoria que a gente trabalha, né? Se essas pessoas, elas até convivem no mesmo espaço, mas elas não conversam sobre este tema, ele não é um assunto. Então, não se sabe até onde que vai, porque é individual. A gente só consegue detectar dentro das representações sociais aquilo que for conversado no grupo social. Então, como aí são as duas pontas, né? Pode ter aumentado o acesso, provavelmente, mas isso não significa que aumentou a conversinha sobre o assunto. Porque os grupos sociais também, aí a outra ponta, com o uso da rede social, os grupos sociais eles não são mais pessoalmente na mesma sala. Então, eu posso entrar em uma sala de ensino médio hoje que tem muito mais acesso individual a essas ideias quânticas, mas em si eles não terem uma ideia compartilhada. Porque eles podem não formar um grupo social. Agora, eu posso conseguir acesso a um grupo social que está junto na internet, convivendo, conversando, comprando e interagindo sobre esse tema. Então, se eu for em uma palestra sobre reiki quântico, a chance de eu encontrar quântica alternativa é enorme. Talvez nos comentários do YouTube de um vídeo sobre isso eu encontre um grupo social muito mais firme nessas ideias, quer dizer, essas ideias vão estar lá no núcleo da representação, do que em uma sala de ensino médio. Tem como saber? Não, tem que perguntar. Tem que perguntar. Toda vez que você entra numa sala, você tem que perguntar. Mas a mídia não reforça esse mundo místico associado à quântica para vender mais? Sim. Inclusive, o magnésio bioquântico está à venda no canal Record, no domingo à tarde, nos intervalos do programa Cai ou Não Cai, esqueci o nome do apresentador do programa, mas enfim, então quer dizer, sim. A gente tem o costume de imaginar que porque a gente não está assistindo TV, ninguém está. Que porque a gente não está domingo de tarde vendo isso aí, ninguém está. Mas isso não é uma verdade. O país inteiro assiste televisão aberta. A televisão aberta que é Globo, SBT e Record. É isso. Então as pessoas estão acessando essa propaganda porque ela está lá na TV aberta, no horário nobre, para todo mundo. Então, embora a gente tenha que sempre fazer essa diferenciação entre o que é eu, pessoa,
e o que é a sociedade em geral. Então, sim, tem aumentado muito a venda, inclusive os produtos continuam se mantendo, e até produtos que a gente achou que já não fazia mais sentido, continua tendo, como o colchão magnético, que pesa 1 tonelada e enferruja. Mas está sendo vendido, muito vendido. Tudo bem? Excelente palestra. Obrigado. A maior dificuldade que eu sinto, e acho que talvez meus colegas também sintam, após anos e anos e anos estudando a mecânica quântica, a gente pode finalmente dizer que entendeu um pouquinho, porque ninguém entende, eu acho. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente se coloca numa posição de empáfia, né? de orgulho, e você mesmo citou, né? Como é que esse povo consegue acreditar nessas coisas? Isso é uma barreira tremenda para a comunicação científica, né? Então, acaba que, logo de cara, quando a gente começa a abordar o assunto, a pessoa já entra na defensiva e acabou a conversa. Lógico, isso tem várias, não é só na quântica que isso acontece, na política é a mesma coisa, mas eu queria, talvez, 2 perguntas. Se existe pesquisa a respeito desse processo, né? E se não, talvez a sua opinião ou sua dica, como lidar com isso? A gente tem, na área de ensino, bastante pesquisa já sobre isso, sobre a formação da identidade do professor, sobre as comunicações. A gente tem toda uma área sobre divulgação científica também, investigando como a divulgação científica ela influi ou não na aprendizagem dos alunos, até na aprendizagem dos professores que levam seus alunos, porque tem isso também, né? A gente acha que os alunos vão aprender, mas às vezes é a gente que vai aprender, né? E também os projetos de extensão e etc., né, que também estão em investigação. A área de ensino e de educação científica segue muito acalorada nessas investigações. Mas eu acho assim que sem ler nenhum artigo, uma dica que eu daria, né, em vez de dizer leiam tal coisa, eu acho que primeiro a gente tem que sair do pedestal e ter humildade de saber que a gente não é grande coisa só porque estudou ou não. Eu fiz porque eu sou doutor em física. Parabéns, grande coisa, vai trocar lâmpada como qualquer pessoa que não tem estudo nenhum vai trocar uma lâmpada. Então, a gente percebe muito esse movimento, assim, de porque tem estudo, fica metido. E a gente, como professor, tem que se lembrar muito, e eu falo isso sempre para os meus alunos, se a gente tiver uma postura de gente metida, porque eu sei física, eu sei matemática, vocês não, isso é péssimo. A nossa área já é pequena, em termos de país, né? Já é pequena, já tem pouco incentivo, já tem pouca pessoa interessada. A cada vestibular vem menos gente, daí nos poucos que vêm, quantos que se formam? E aí a gente ainda vai ficar se mitidando? Uma hora vai fechar isso aqui. E daí quem que vai ficar aqui? Eu e eu? Falando com os slides para quem? 2 alunos? A gente não pode normalizar, e vocês sabem o que eu estou falando, a gente não pode normalizar uma turma na graduação feita por 2 pessoas. Eu já fui aluna, eu e mais um, e era um professor tarado. Então, quando o colega faltava, eu tinha que faltar junto, porque eu não podia ficar sozinha com o professor. O que é isso? E aí a gente acha que isso é normal, não. Todo semestre acontece isso. Quê? Como assim? Aí abre uma turma, não tem matriculado. Vamos fechar a turma porque não teve aluno. Não teve procura, meu Deus. E a gente acha que isso é normal. Não, na minha turma reprova 80%. Que orgulho. Parabéns. Nossa. Vamos dormir super feliz com essa informação agora. Gente, não estou dizendo que a gente tem que sair formando pela janela de qualquer jeito, né? Não estou dizendo isso, que a gente sabe que isso tem acontecido em outros cursos, né? Que daí abre um EAD, forma todo mundo sem saber nada, a pessoa é analfabeta escrevendo o TCC e se forma. Não estou falando disso. Eu estou falando da postura que a gente adota. Quando a gente tem uma postura mais amigável, a chance do aluno aprender alguma coisa, qualquer coisa, aumenta. Porque ele se sente próximo possível para perguntar uma dúvida, para falar o que ele pensa de verdade, porque às vezes esse aluno ele pensa tudo esse monte de coisa, mas ele não vai contar para o professor, porque o professor vai rir de mim, porque o meu colega vai me zoar. Se eu abro um ambiente confortável, eu tenho mais chance de saber o que o aluno pensa e dele aprender alguma coisa, qualquer coisa, na aula. Isso já ajuda.
A gente tem que parar de imaginar que o nosso aluno do ensino médio vai ser cientista, que não vai. A maior parte não vai nem fazer nada na carreira de ciência, nem física, nem química, nem nada. E aí eles já não gostam de matemática, já não querem ser cientista, e daí a gente chega com que postura em sala. Então a gente tem que maneirar muito nesses aspectos e ter essas, eu acho que esse é o principal passo. Ter a humildade de saber que a gente não é especial. E o segundo passo seria conhecer uma teoria de aprendizagem e organizar o ensino pensado no aluno. Porque, como professor, para mim, é muito mais fácil chegar numa aula, deduzir um monte de coisa que está pronta no livro, quer dizer, eu decorei, mas está lá, é só olhar. Os alunos todos vão copiar do quadro, como se não houvesse xerox, né? Que agora a gente pode xerocar, não precisava copiar, não precisava eu copiar, ele copiar. São 3 vezes a mesma cópia que está no livro, e daí todo mundo sai da sala feliz. Mas ninguém aprendeu nada. Então, essa aula é a mais fácil para mim. Aí eu faço uma prova, uma só, de marcar X, que daí eu pego um gabarito e olho se acertou ou errou. Ó só, 15 minutos eu corrijo tudo. Tô livre. Não dá trabalho ser esse professor, mas o que os alunos vão aprender? Nada. Agora, essa forma de trabalho que eu mostrei aqui, fazendo mapa, texto, cartaz, jornal, não sei o quê. Nossa, isso aqui dá muito trabalho. Toda aula tem uma coisa para fazer. Aqui tem aluno que é meu aluno em metodologia. Toda aula tem uma coisa para fazer. Ah, vocês leram o texto? Se não leram, vão ser obrigados a ler. Porque aquilo que vocês têm que fazer precisa ter entendido o texto. Então, mesmo, veja, não estou nem falando de fazer conta. Uma disciplina de metodologia, eu podia dar um texto, sentar lá na minha mesa e dizer assim, então, pessoal, o que vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Eu podia encerrar a aula em 15 minutos ou enrolar ela por 2 horas. E ninguém ter lido o texto, eu não ia saber que ninguém leu, a gente ia embora todo mundo feliz que teve aula. Mas não, a gente faz um monte de coisa para ver até que ponto as pessoas leram e às vezes não leram, e às vezes o texto é golpe para ver se alguém percebeu que o texto tinha um golpe dentro dele, que é nessa hora que a gente pega quem leu, e ainda eu vou ter tarefa para casa. Porque daí eu vou para minha casa e vou ter que olhar todo um monte de papel que eles entregaram, um monte de tarefa que eles entregaram no sistema, um monte de não sei. Olha o trabalho que eu tenho na minha casa. Então, eu acho que são 2 caminhos assim iniciais. Obrigada pela palestra, gostei muito. Eu queria saber se você tem alguma pesquisa parecida com essa, mas voltada para ou o EJA, né, que são pessoas mais velhas, ou para pessoas mais velhas que não estão inseridas dentro da escola. Ou pode ser pessoas mais velhas dentro da escola. Eu acho que deve mudar um pouco nessa discussão, né? Eles aceitarem, é um pouco diferente, né? A pessoa mais velha é um pouco mais fechada. Né? Eu não trabalho com EJA, eu já orientei trabalho de aluno que trabalhou com o EJA, mas assim, eu não pesquiso o EJA, e a gente percebe que os adultos, que as pesquisas indicam, né? Que quando uma pessoa é alfabetizada criança e quando ela é alfabetizada adulta, faz muita diferença. Com base nisso, a gente já pode imaginar que para o EJA vai fazer muita diferença. Porque se eu estou pensando só em alfabetização já muda tudo, imagina em todo o resto. Então, quando eu falo pesquisa com adulto que já... Nós não somos o mesmo público adulto que o EJA, né? Então, embora eu não trabalhe com EJA, eu já orientei quem trabalha, mas eu encaixaria as excepcionalidades, né? Com o pessoal que trabalha com inclusão também. Eu tenho algumas orientações com inclusão, elas são ali, não é a mesma coisa, claro, mas estão no mesmo sistema de não é o mesmo que você trabalhar com quem está no grau correto de escolarização. Você tem que ter um outro tipo de cuidado. E aí sempre é bom você investigar como funciona a cabeça, como funciona o processo de aprendizagem desse tipo de pessoa, para daí pensar como ensinar para elas. Ok? Daí tem mais a dela, que nós temos horário, vocês desculpem. Eu me pergunto como o Brasil se encontra em relação a outros países do mundo, porque eu imagino que fora tem a parte mística é muito forte também, mas a parte do produto ela é mais fraca. Como você vê essa estimulação e onde o Brasil está no cenário mundial com relação à desinformação científica?
Eu acho que a gente se engana muito sobre isso. É tudo mais ou menos a mesma coisa. Tem pesquisa, vocês devem ter visto, porque virou até piada na TV, né? A gente assistir televisão é uma coisa muito ótima, a gente fica sabendo coisas muito emocionantes. O americano médio, que termina o ensino médio e que é um trabalhador comum, não sabe qual é a diferença entre o leite que vem na caixinha e o leite achocolatado que vem na caixinha. Eles realmente acham que vem de uma vaca diferente. Então, com base nesse tipo de informação, e se você for olhar os índices de venda da Amazon dessas obras, porque daí a gente tem acesso, assim, você não consegue, como consumidor, saber para que países que foi vendido, mas você consegue ver nos comentários que tem diversos países lá. Então, tem muitas avaliações que são em outras línguas também. Então, quer dizer que esse povo também está comprando. Com a globalização, a burrice também foi globalizada. Então, tá tudo lá para quem quiser. Né? Por isso que eu falei, tendo dinheiro você compra. Então, eu não vejo assim. E em termos de pesquisa, no Brasil a gente começou a pesquisa em ensino de ciência mais tarde. Porque a gente não tinha um programa aqui, né? Os nossos primeiros doutores em ensino, eles estudaram em outros países e daí voltaram para cá para formar os próximos, né? Mas hoje a gente está no mesmo patamar, em termos de publicação e competição. Claro que eu pesquiso a aprendizagem dos estudantes brasileiros, dentro da BNCC, que segue dentro do nosso sistema de ensino. Mas o processo de aprender um determinado conteúdo para a cabeça é o mesmo que em outro lugar, outra pessoa, em outro contexto, na cabeça dessa pessoa. Né? Então, nesses termos assim, a gente não vê uma diferença entre os países, não na área de ensino, em relação à aprendizagem de conteúdos, né, de conceitos. Talvez em relação à estrutura a gente veja alguma diferença, né? Bom? Obrigada, pessoal. Agradeço o convite. Mais tarde a gente vai ter a mesa redonda, eu vou estar também.